A paz do Senhor, bem-vindos de volta ao meu canal Frutos do Espírito. Eu sou Josi Nogueira e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma reflexão sobre uma passagem que se encontra no livro de Filipenses, de 4:6 a 8, que diz: Não estejais ansiosos, inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa passagem ela é muito profunda e eu mesma, por muito tempo, dizia que ela era para mim como um mantra, porque eu ficava repetindo aquilo de tanto eu cria e eu queria crer de verdade mais nessa passagem. Porque muitos são os motivos que nos levam a ficar aflitos. Mas eu confesso que só há pouco tempo eu consegui mergulhar de fato e entender, até guiado por outra passagem, entender por que Paulo nos escreve isso. O Senhor Jesus já vai dizer lá no livro de Mateus, ele diz que nós não temos que estar ansiosos por coisa alguma, basta cada dia o seu mal, que nós temos que confiar nele, que se o Senhor cuida até dos pássaros, cuida das plantas, ele não vai cuidar de nós? Então aí entra a nossa fé. Nós precisamos ter fé, porque se nós tivermos fé, nós vamos conseguir descansar e confiar de fato que ele está cuidando, porque a confiança é a fé posta em prática. Mas para que eu possa confiar, eu preciso realmente conhecer em quem eu estou confiando. Eu preciso conhecer esse Deus, eu preciso conhecer suas promessas, eu preciso conhecer a sua palavra. E então eu preciso crer nelas. E a hora que eu crer de verdade, mais do que com a boca, quando eu digo que creio, mas com o meu coração, que ele é tudo o que ele disse que ele faz e fez e fará tudo que está em sua palavra, que ele me ama e que ele cuida de mim nos mínimos detalhes. Então eu vou desenvolver a minha fé e eu vou passar a ter confiança e eu vou conseguir descansar. Mas são muitos os problemas que nos levam no dia a dia a ficar aflitos, ansiosos. A ansiedade é o medo do futuro. Medo daquilo que vai acontecer, dos problemas que talvez eu não consiga resolver, medo de diversas coisas e não só a ansiedade, o medo daquilo que vai vir, mas tudo aquilo que me causa tristeza, angústia, sofrimento, medo do passado, medo de diversas circunstâncias, aquilo que me aflige. Eu tenho que entregar tudo isso diante de Deus. E é o que ele está escrevendo aqui. Não estejais inquietos, ansiosos, desassossegados, temerosos, Aqui sou eu parafraseando, mas é isso, Aquilo que rouba a sua paz. Nós precisamos buscar a paz, e não só a paz dos lugares, das circunstâncias, mas a paz interior. Então aquilo que rouba essa paz, que me deixa inquieta, que me deixa com medo, que me deixa aflita, eu não tenho que andar com isso, mas como eu faço? Qual é o segredo para isso? Eu preciso entregar as minhas petições, tudo aquilo que eu preciso, que eu estou querendo, que eu estou pedindo, que eu estou passando, abrir toda a minha situação, embora o Senhor já conheça, mas quando eu falo, quando eu exponho, até mesmo para mim, isso já é como se eu já estivesse fazendo parte do processo da solução. Porque eu exponho, eu falo, então eu peço, eu busco, eu clamo, eu coloco tudo diante de Deus pela oração. E às vezes a gente não para pensar na importância e na profundidade que é a oração. Muito se fala, nós falamos, nós ouvimos sobre oração, mas eu confesso que só há pouco tempo, de uma forma muito simples, eu parei para refletir sobre algo que eu acho que eu já sabia, mas que eu parei de fato para refletir. E aquilo fez sentido no meu coração. O que é a oração? A oração é abrir para o Senhor as portas da minha vida para que Ele venha com a solução.
A oração é entregar os meus problemas, os meus medos e tudo que eu tenho que fazer nas mãos de quem pode muito mais do que eu. De quem pode mais do que eu, que é o único que pode, porque em diversas situações eu já não posso fazer mais nada. E mesmo assim, às vezes a gente fica tentando. Então a oração é entregar os nossos problemas, as nossas circunstâncias nas mãos daquele que tem poder para fazer e que quer fazer. Porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável para nós. Ele quer nos ajudar, Ele quer nos socorrer, Ele quer nos libertar, nos salvar, Ele quer nos fortalecer. Então, nós entregamos para quem tem, como a gente diz, a faca e o queijo na mão. Ele tem tudo. A oração é simplesmente eu passar o bastão. Não tem poder em si a minha oração, simplesmente por eu abrir a boca e falar, ou no pensamento, mas é para quem eu entrego aquilo que eu estou falando, nas mãos de quem eu coloco, e isso faz toda a diferença. Então, se eu creio que esse Deus é todo-poderoso, que Ele é bom em toda a sua essência, que Ele me ama de uma forma inexplicável, e que Ele quer o melhor para mim, e aí eu entrego nas mãos dele aquilo que está me afligindo. Se eu de fato parar para entender a profundidade disso, eu tenho que, no mínimo, sair dessa oração mais aliviada. Sei que às vezes o problema persiste, né? E aquilo continua às vezes nos ferindo. Existem situações em que nós, até que ela seja resolvida, nós somos feridas todos os dias. E às vezes a gente se cura de uma, entrega para Deus e sara uma ferida, mas amanhã é outra circunstância, outra situação em que você passa muitas vezes pela mesma situação, pelo mesmo processo. Então aquilo fica te relembrando, te martirizando novamente daquilo que você passou. Então existem situações que não é simplesmente, não está somente no nosso pensamento, são situações cotidianas que estão nos ferindo. Então é normal que o ser humano nesse momento sofra, sinta, fique triste, chore, mas todos os dias e todas as vezes eu preciso entregar isso nas mãos do Senhor e sair de diante da presença dele após uma oração sincera, com fé, crendo que ele ouviu e que ele vai agir. Existe uma outra passagem que está ali no livro de 1 João, capítulo 5, 14, que diz que essa é a confiança que nós temos nele, sabendo que se nós pedimos algo a Ele, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E Ele ouvindo, segundo a sua vontade, no momento certo, Ele vai fazer. Ele vai fazer não às vezes exatamente aquilo que eu pedi, mas aquilo que é o melhor para mim. Então, eu preciso refletir sobre isso. Porque é por isso que aqui Paulo está escrevendo que não é para eu andar ansiosa, inquieta, mas entregar tudo em oração. Porque a oração não é simplesmente ir falar algo para Deus, mas se eu creio na profundidade dessa oração e no poder que ela tem, por tudo aquilo que ela gera e que ela promove, eu preciso sair dali mais aliviada. E aí é óbvio, eu preciso trabalhar a minha fé. Porque com isso, a própria fé que eu coloco no Senhor, de tudo aquilo que eu creio que Ele é capaz e que Ele vai fazer, ela já começa a trazer o alívio, ela começa a trazer a paz, ela começa a me levar a um lugar de descanso. Então eu preciso entender que o Senhor me ama, que Ele está cuidando de mim e me lançar ao seu cuidado e chegar na presença dEle com confiança e com fé e levar tudo aquilo que me aflige diante dEle, porque Ele é o único que pode solucionar. Muitas vezes nós ficamos repetindo, murmurando e lamentando e falando e contando aquilo diversas vezes para diversas pessoas, e aquilo vai fazendo com que aquele problema se avolume, fique cada vez maior e pareça para nós cada vez mais poderoso e mais forte, e às vezes parece até maior do que ele realmente é. Então, ao invés de fazermos isso, nós temos que primeiro entregar tudo diante do Senhor. Eu não estou dizendo aqui que isso vai eliminar toda a necessidade, às vezes, de você buscar de fato ajuda com uma pessoa ali, né, com quem você possa conversar, ouvir os conselhos, mas que seja uma pessoa também que você colocou ali na peneira, uma pessoa que esteja de acordo com os princípios do Senhor, uma pessoa que não vai te induzir ao erro,
uma pessoa que vai ter sabedoria para te orientar. É claro que existem situações em que a pessoa está de fato doente. Ela está com uma síndrome do pânico, ela está com uma depressão, ela está com uma crise de ansiedade assim exacerbada. E que às vezes, sim, até para que ela consiga parar e refletir sobre isso, ela vai precisar às vezes de um acompanhamento mesmo, de uma terapia. Em algumas situações extremas até mesmo de um medicamento por um tempo. Mas nada disso elimina, né, a necessidade que nós temos de buscar a presença do Senhor, porque Ele traz para nós a paz que ninguém tem o poder de trazer, né? As circunstâncias, os tratamentos, elas podem nos ajudar a olhar as coisas de forma diferente, mas essa paz interior é como um buraco que está sendo preenchido pela presença do Senhor. Então, é claro, os profissionais existem para nos ajudar. Não é errado de forma alguma, não é pecado. O nosso cérebro, ele é um órgão e ele pode adoecer. Diferente, às vezes, por exemplo, de uma fratura que você consegue tirar um raio-x e você vê onde é que está, e aí você vê que você precisa tratar, o cérebro a gente não consegue ver, mensurar exatamente a parte que feriu e o que ele está causando, então às vezes gera em nós até um preconceito, mas ele precisa sim ser tratado. Então não estou dizendo que você não deve, se é o caso, né? Mas que nós venhamos antes colocar tudo diante do Senhor. Não só para casos mais, como eu disse, extremos, mas para o dia a dia, para aquelas pequenas coisas que nos deixam ansiosas e preocupadas, como o cuidado dos nossos filhos que estão longe, e eu fiz tudo o que eu podia, mas eu não posso estar com eles em todos os lugares. Eu não posso estar com meu marido, ou o marido não pode estar com a esposa, né? Os filhos às vezes temem pelos pais, pelos amigos. Eu não tenho como cuidar de todo mundo o tempo inteiro. Eu mal consigo de fato cuidar de mim. Eu não tenho como garantir a minha segurança, por mais que eu seja cautelosa. Então, até para essas coisas do dia a dia, essas preocupações de contas, de às vezes uma enfermidade, coisas que fogem do meu controle, que às vezes eu já fiz a minha parte, mas eu não posso ir além. O Senhor pode, não existe limite para Ele agir, e que nós venhamos refletir sobre isso e meditar profundamente, crer na importância, no poder da oração e da fé com a oração. Nós temos que pedir crendo. Como diz a palavra, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele é bom, Ele é abençoador dos seus. Amém? Nós temos que crer nesse Deus Todo-Poderoso antes de levarmos simplesmente as nossas petições. Para quem eu estou levando? Para o Deus Todo-Poderoso que nunca perdeu o controle de nada. Amém? Se você puder, feche seus olhos, ore comigo, se não, ore no seu coração e que o Senhor te abençoe também nesta oração. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor abençoe todas as pessoas que vão ouvir ou que estão ouvindo neste momento esta oração. Que o Senhor nos faça realmente, Senhor, refletir, entender, absorver a importância e o poder da oração. Não simplesmente pela oração em si, mas por tudo aquilo que ela representa, pelas portas que ela mostra, que ela abre no mundo espiritual, pela sinalização de que a nossa vida tem dono, de que a nossa casa tem um dono, que os nossos problemas não estão simplesmente existindo por aí para que eu tenha que resolver. Eu tenho um Deus, um Pai zeloso, um amigo presente, todo-poderoso que me ama e que quer me ajudar. Que o nosso coração, Senhor, descanse na certeza do Teu amor, do Teu cuidado, do Teu poder, da Tua presença, da Tua existência. Do Deus que nunca perdeu o controle de nada. Que toda insegurança, todo medo, toda ansiedade, toda aflição dê lugar à fé, à confiança em Ti. Que nós possamos de fato, Senhor Deus, exercer a nossa fé, confiando em Ti, colocando, Senhor Deus, a nossa fé em prática, descansando no Senhor, para que o nosso coração
seja acalentado e coberto pela paz do Senhor, que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você gostou, curta, compartilhe. Que o Senhor te abençoe. E até o próximo vídeo.